Boa noite galera, tudo bem? Boa noite. Um pouquinho o pessoal tá chegando aí, já estamos aqui à espera para o nosso New Culture New Time. Bem-vindo, Edna, é um prazer recebê-la, viu? Bruninha, Bruninha. os primeiros já estão chegando, bem-vindas, viu? Bem-vinda, Edna, bem-vinda, Bruninha, Tainá. Não repara na nossa parede, viu, gente? Tem um negócio diferente lá na parede, não reparam, por favor. E aí, Gu? Tudo bem, amigo? Gostou, Bruninha, do quadro? Olha o Marcão aí. Bem-vindo, pastorzão. Bem-vindo, galera. Vamos chegar. Já chama todo mundo aí. E aí, gostou do quadro, Tainá? Foi um casal que a gente ama um pouquinho aí, que nos presenteou. Gostaram? Bacana, né? O Mag tá em todos os lugares. Tá na nossa casa, no nosso coração. Samuca, bem-vindo, mano. Gi, Fred. Chega aí, Fred. É, a gente tá fraco não, viu? Tudo bem? E aí, Paulinha? Pastorzão, bem-vindo. Pastor Valmir, boa noite. Vamos chegar, galera. Convida todo mundo aí. Que a gente tem um novo desafio pra nós, pro Mag ZN, que não para. Mateusão, bem-vindo, mano. Vamos juntos aqui, ó. Tem uma horinha aí de... Não tá ao contrário, não. Ó, o Fê tá falando que o quadro tá ao contrário, mas não tá ao contrário, não. É assim mesmo. Depois eu vou te explicar, te dar uma aula aí depois sobre isso. Bem-vindo, mano. E aí, Fê? Depois você vem arrumar. Lasanha? Vai ter. Aninha, tudo bem? Nossos queridos, aqueles que estão próximos, já estão todos aí, chegando aí. Vamos lá, galera. Ó, a Paula já te explicou aí, Fred. Pois explica por Fred aí. Fabi, bem-vinda, querida. Que bom vocês aqui, viu? Vamos saber que a igreja é uma só, né? A gente não é só para os jovens, não é só para os adultos, é para todos, né? Isso aí. Chega aí, galera, vamos junto. Vai ser um encontro poderoso mesmo, pastor, eu creio. Chama a galera da sua célula aí, já manda o convite. Daqui a pouco a gente vai estar iniciando. Já tem um sonzinho ambiente aí, já vai entrando nesse clima. Tiagão, bem-vindo, irmão. Sempre nos prestigiando. Bom que você tá aqui, viu, mano? Envie o link nos grupos das células para lembrar a galera da live, para convidar. Oi, Vi. A gente quer continuar esse desafio do New Culture New Time. Uma nova cultura para um novo tempo. É isso que a gente deseja, crê. E vamos viver juntos isso, né? Um tempo novo para todos nós. Que o Senhor tem sempre algo novo para as nossas vidas, né? Esse nosso Deus criativo, poderoso, está sempre trazendo mudanças e são sempre para melhor. E glória a Deus por isso, né? A gente quer começar orando, galera. Se unam a nós aí num tempo de oração, para que o Espírito do Senhor tenha liberdade entre nós essa noite, né? Que Ele fale conosco. Hoje a gente quer tratar de um tema, já marquem aí, que é a liberdade como prioridade. Isso precisa ser claro no nosso coração hoje. Essa frase vai ficar bem clara para nós o que ela significa. A liberdade como prioridade. É nisso que precisamos crer, é dessa forma que vamos viver. Filhos livres. É para isso que o Senhor nos chamou. Pedir para a Beth orar por nós por esse tempo. Amém. Vamos juntos? Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra, Jesus. aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, nesse Eu dia. creio, Senhor. Abençoa, Senhor, esse tempo.
Abre, Senhor, o nosso entendimento, quebranta os nossos corações, para que a Tua palavra produza, Senhor, o efeito para o qual ela está sendo enviada. Faça isso, sempre, Senhor. De nos transformar, de nos exortar, Senhor. Eu creio, Senhor. E de nos amadurecer, nos edificar, isso, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos por esse tempo precioso. Abençoamos, Senhor, cada pessoa que está nessa live, Senhor. Sim, Jesus. Cada casa. E pedimos, Pai, que a Tua paz seja sobre nós. Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Sim, Jesus. Amém. Quero começar, galera, com uma perguntinha bem simples aí pra gente começar a descontrair um pouco aí. Só responda que sim ou que não aí, se vocês acham que a liberdade é algo bom ou ruim dentro da igreja. Já comecem aí bombardeando aí. Interagir conosco. Vamos aprender e crescer junto aqui. A gente não está aqui para ensinar. Liberdade, algum bom ou ruim dentro da igreja? O que vocês acham? Vamos ver o que Oi, Fê, boa noite. A gente quer exatamente trabalhar esse tema hoje, que é um paradoxo para muitos de nós, né? A gente tem muitos cristãos ainda que estão presos à religiosidade, presos a opressões, presos a paradigmas e tantas outras coisas, e presos principalmente, né, à doutrina, a tudo isso que o Senhor não pediu que nós nos prendêssemos, né? Então foi para a liberdade que Ele nos chamou. Então, liberdade dentro da igreja, bom ou ruim? Aí, ó. O Marcos já disse, a Paula já disse que é bom, a Ana disse que é bom, o Mateus disse que é bom, o pastorzão aí carimbou que é muito bom, né, pastor? Então é bom ou ruim liberdade dentro da igreja? Porque tem muita gente que tem medo da liberdade, né? Eu e a Beth conversávamos há pouco, a gente às vezes fica temeroso, mas se der liberdade para o jovem ele vai acabar fazendo o que não deve. Mas será que é assim mesmo? Será que aprisionar, prender, impor é o melhor caminho para as pessoas? Esse é o caminho que Jesus usa comigo e com você? Então, porque o padrão aqui não somos nós, né? É o Senhor. Então a gente quer exatamente entender isso. Liberdade. Até que ponto, né? Porque há condições para a liberdade. Então é isso que a gente quer discorrer, né? A gente está ainda baseado, todo esse estudo, né? Não é mérito nosso, isso está tudo baseado no livro A Cultura da Honra, do Danny Silk, da Igreja Bethel Church, né? Nela que a gente tem se apoiado, a gente se consagra, ora, se prepara e tenta trazer aqui com toda a liberdade para vocês aquilo que o Espírito falou ao nosso coração. Então eu quero começar com uma frase de um cara que foi um pouco importante, Thomas Jefferson, que dizia assim, ó: pessoas livres são as mais difíceis de liderar. O que vocês acham? Pessoas livres são as mais difíceis de liderar. São ou não são? É extremamente pertinente, isso é extremamente pertinente para os líderes da igreja. Porque as pessoas livres são exatamente o grupo de pessoas que nós devemos liderar. Então você vê como é paradoxal isso? A gente chama pessoas para nós cuidarmos, para estar conosco, mas elas precisam ter liberdade. Elas precisam ter liberdade, mas as pessoas livres realmente são as mais difíceis de liderar. Por quê? Há uma liberdade e a gente precisa estabelecer alguns limites para isso, sem as pessoas se sentirem presas. Olha que grande desafio a gente precisa ter. É o desafio que Jesus teve com seus discípulos, é o desafio que o Senhor tem conosco, é o desafio que a gente tem com as pessoas. Então, para liderar pessoas livres, precisamos estabelecer um ambiente para que elas adquiram liberdade e um governo para que elas mantenham a liberdade. Precisamos mostrar às pessoas que Deus não é o Senhor que quer controlá-las. Deus não é um Senhor que quer nos controlar. Então que fique claro isso. Deus não quer nos controlar. Nós ainda não entendemos que o evangelho da liberdade, eu afirmo isso aqui. Não entendemos ainda o que é isso. Achamos que Deus quer nos controlar. E Deus não faz esse tipo de coisa. Deus criou filhos livres, filhos que possam viver na liberdade que o Espírito nos dá, né? Então, eu creio que, por exemplo, se a gente está dentro aqui do ambiente familiar,
vou fazer uma analogia rápida aqui, se eu começo a criar meus filhos nessa liberdade, e de determinado momento da vida deles, a gente está aqui num contexto familiar, eles querem fazer algo, e a gente estabelece algumas regras, né, e eles acabam não cumprindo essas regras. Vamos dizer, tarefas domésticas. Então a gente estabelece que um tem que lavar a louça, o outro tem que lavar o banheiro, o outro tem que lavar o quintal, o outro tem que cuidar do gato, e assim por diante. E aí, um determinado membro da família, um filho, não decide não fazer isso. Ou decide toda vez que vai fazer reclamar, isso e aquilo. E você, na liberdade que ele tem, né? Ele em determinado momento de um dia ele fala, não vou fazer, e decide sair e não fazer. Você fica chateado com ele, mas deixa ele ir. Aí quando ele volta, você estabelece que ele vai ter que fazer algo maior. Quer dizer, aquela tarefa dele que era simples, por exemplo, sei lá, lavar a louça, agora você estabelece que ele vai ter que lavar o banheiro. Né? Então ele vai lá, lava o banheiro, ficou acordado entre você e ele que agora ele vai lavar o banheiro porque você lavou a louça, quer dizer, você teve que cumprir a tarefa dele, agora ele cumpre a sua. E aí você pode ter certeza, da próxima vez que você pedir para ele, filho, eu vou lavar a louça porque você não lavou, ele vai correr para você e falar, não, pelo amor de Deus, deixa que eu lavo isso aí. Ele não vai mais sair de casa sem lavar a louça. Ou seja, a liberdade dele continua. A liberdade ainda existe. Só que ele entendeu que essa liberdade está condicionada a algo. Nenhuma liberdade, ela não está condicionada a algo. Lembra-se do Éden? Você acha que no Éden o homem, né, Adão e Eva, né, Sim. tinham liberdade? Total. Eles tinham liberdade total. Só que estava condicionado ao Senhor. Estava condicionado a algo. Isso não impedia eles de serem livres. O Senhor disse, comam de tudo, desfrutem de tudo, plantem, colhem, multipliquem-se, reinem sobre tudo isso. Só não façam uma coisa. Havia uma condição. E o homem errou. Né? O homem acabou falhando. Pode falar. O que é interessante, né, é que a liberdade ela é bem diferente da libertinagem. Não é ter liberdade não é fazer o que se quer, né? Mas ter liberdade é você estar dentro de uma hierarquia e poder desfrutar da melhor forma, do lado positivo, né, dessa hierarquia, mas dentro de qualquer sociedade, dentro de qualquer constituição, e assim é também no reino de Deus, a liberdade ela é bem desfrutada quando nós entendemos, né, os nossos direitos, mas também entendemos os nossos deveres dentro dessa liberdade, né? Isso então a liberdade é bem aproveitada quando nós entendemos que nós temos sim direitos, mas temos também deveres. E para que os direitos sejam desfrutados, precisamos cumprir os deveres, né? Para desfrutar bem essa liberdade. Isso que é interessante. Não é porque teu filho que não cumpriu a tarefa, você não vai deixar ele fazer determinada coisa porque ele não cumpriu a tarefa. Ele continua com liberdade. Mas quando ele voltar, ele sabe que vai ter uma consequência em relação àquilo. É isso que a gente precisa entender. Deus não tira as nossas liberdades, a gente não deve fazer isso com as pessoas. A gente não tira, mas a gente mostra pontos de vista diferentes para ela. E mostra que essa liberdade continua. Ele pode atuar em todas as áreas, pode continuar sendo livre. Mas aí existem consequências para isso. O bacana é que para nós, né, nós que somos líderes, nós que desejamos liderar, há um modo de liderar as pessoas para serem livres, que permite que a responsabilidade pessoal venha à tona. Então é isso que a gente precisa trazer para as pessoas. Para liderar assim, no entanto, precisamos confiar nas pessoas. E sempre me impressiona o fato de quando confiamos que as pessoas perceberão a sabedoria das próprias escolhas, então vemos uma pessoa se tornar cada vez melhor nos relacionamentos. As pessoas querem que confiemos nelas e elas sejam livres. Olha que interessante. Então, gerar esse ambiente faz com que gere um senso de responsabilidade nas pessoas. Liberdade não traz só libertinagem. Liberdade traz uma série de coisas boas, principalmente responsabilidades. A liberdade pode gerar isso. Só que nós precisamos aprender a lidar com isso. Como eu começo? Como é que mas eu não vivo isso, o ambiente que a gente vive na igreja não é assim. Então a gente está aqui para dizer que a gente pode mudar isso. A gente não vai começar em doses
grandiosa, mas a gente vai começar a cavalar, mas doses homeopáticas. Primeiro criando um ambiente seguro. As pessoas, o local onde a liberdade, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, é um ambiente seguro. As pessoas se sentem seguras para serem aquilo que elas são, para viverem aquilo que elas vivem, porque o que a gente não quer de forma alguma é que as pessoas sejam de uma forma em casa e dentro da igreja elas sejam outras pessoas. Eu creio que não é isso que a igreja que Jesus veio estabelecer. Os discípulos erravam, falhavam, desejaram que caíssem fogo do céu aqueles que não aceitaram o Senhor. Nem por isso o Senhor os rejeitou, nem por isso o Senhor os oprimiu. Pelo contrário, a liberdade deles continuava. E Jesus ia mostrando para eles outros pontos de vista, outras vertentes de tudo isso. A dificuldade em liderar pessoas livres é o risco que elas usem a liberdade de forma errada. Então eu quero dizer para vocês que a gente está falando sobre liberdade, e quando a gente fala sobre liberdade, a gente tem que estar consciente disso. Há riscos na liberdade, e sempre vai haver riscos. Quando você se torna pai, eu sou pai, a Beth é mãe, e muitos de nós somos pais. Quando a gente se torna pai, a gente sabe que a gente fala algo para um filho, ensina o caminho, mostra e dá liberdade a eles, e sempre há o risco deles errarem. Sempre vai haver isso. Isso dentro da igreja a gente precisa ter claro isso. Vai haver sempre o risco de você mostrar o bem e a pessoa praticar o mal. Ora, demos liberdade a elas. Ah, mas por que Deus estabeleceu liberdade então? Por que Deus estabeleceu liberdade? Porque Deus criou filhos. O pastor Ademar sempre falava isso pra gente quando esteve entre nós. Ele falava, Deus criou filhos, não criou robôs. Deus não fez uma linha de produção, né? Deus criou filhos. E um filho, ele precisa ter liberdade. Liberdade está diretamente ligada ao amor. Olha que interessante que o texto rema disso tudo que a gente está falando aqui é 1 João 4,18. A Paulinha vai me ajudar aí, Paulinha, por favor. 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo e o amor, eles são opostos. Eles não se bicam. Então, onde há o amor, onde o Espírito do Senhor está, e a Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, onde o amor está, a liberdade, não medo. Isso aí. É nisso que temos errado. Nós temos errado. A liderança tem errado nisso. Nós erramos muitas vezes nisso. E os membros acabam errando também, porque é um efeito cascata. Quando nós erramos, quando os líderes falham, a igreja falha. Então eu quero dizer que a gente tem que começar a andar por esse caminho, não do medo. Ou seja, quando a pessoa erra, a gente começa a ficar temerosa. Ah, mas então não deveria ter dado tanta liberdade. A gente pede para a pessoa fazer algo, ela não faz da forma que deveria, acaba se atrapalhando, né, Beth? E a gente quer tomar de volta, porque a gente deixa o espírito do medo atuar. E não deveria ser assim, né? Não. Na verdade, eu creio que já temos praticado isso há algum tempo, né? Pelo menos com os que andam mais perto, creio que já tem tido essa sensação, né? De um ambiente mútuo de confiança. Uma coisa que a gente sempre deixa bem claro é que sim, somos livres, mas as minhas escolhas terão consequências, sempre terão consequências, né? Positivas ou negativas. Então, o nosso principal papel é orientar em amor naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E qual é o caminho que o Senhor deseja que cada um de nós trilhemos, né? Mas as escolhas, elas sempre são individuais e pessoais. Agora, a minha casa colherá as consequências daquilo que ela plantar, né? Ou das atitudes que ela tiver. E assim como a sua casa, a sua vida, o seu futuro, o que você decide hoje determinará o que você será amanhã, né? Então, na vida cristã há liberdade, mas também há uma atração, né, à palavra, ao ensino, ao cuidado de Jesus que nos garante segurança. Quando nós entendemos, né, o amor do Senhor na nossa vida, então nós ficamos condicionados a obedecer a palavra e andar em segurança. É algo
automático, se isso podemos aí. assim dizer, né? Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você entende o que é a liberdade nele. É isso aí. É engraçado, né? E é interessante, o C.S. Lewis, ele tem uma frase interessante, que ele diz que Deus sabia que nós poderíamos usar a liberdade de forma errada. Mas aparentemente, Deus avaliou que valia a pena os riscos. Então nós temos que pensar da mesma forma. Eu creio que o C.S. Lewis ele está corretíssimo. Vale apenas os riscos de usar a liberdade em amor, né? Porque quando usamos a liberdade para amar, a nossa liberdade ela é protegida, relacionamentos são protegidos e cultivados. Então quando a gente usa a liberdade para amar, relacionamentos são protegidos e cultivados. Então a liberdade tem que partir desse pressuposto, do amor. A liberdade e o amor, onde o Espírito do Senhor está, quer dizer, onde o amor está, há liberdade. O espírito do medo não pode mais atuar entre nós. Então a gente não quer mais andar por esse espírito do medo. A gente quer declarar aqui em nome de Jesus que a gente vai andar pela liberdade do amor. Amém. Né? Ela vai estar condicionada a isso. A gente vai cultivar, né, relacionamentos, a gente vai colher os frutos de tudo isso. Lógico que esse processo ele não é rápido. A gente não está aqui para dizer que essa cultura, implantar uma nova cultura, né, é algo imediato. A gente sabe que não é assim, mas a gente tem que começar. Eu preciso começar. Isso tem que começar comigo. Diz aí no seu coração, precisa começar comigo. É com você mesmo. Tem que começar com todos nós. Se eu estou praticando isso, eu preciso primeiro conferir isso, né? Quando a gente orava aqui, eu e a Beth, a gente estava assim, Senhor, muitas vezes a gente deixou o espírito do medo. Eu acho uma coisa interessante para a gente sondar nessa noite, né? É até isso que o pastor Valmir comentou agora. Reflita um pouco na sua célula, ou você com os seus irmãos, com os seus amigos da célula, você dá espaço para as pessoas errarem? Né? Quando alguém próximo de você tem margem, tem margem, as pessoas têm margem para errar. Quando você vê o defeito de alguém, você fica muito escandalizado. Isso aí. Né? Você se apressa em chamar alguém ali da sua cela ou qualquer amigo ali da igreja para compartilhar o erro da pessoa, né? Como tem sido a nossa conduta, a gente se perguntou muito isso, né? Com as falhas das pessoas, com as debilidades, como que nós temos agido? A gente expõe, né, as falhas do irmão e quer logo colocar ele na cruz também. Esquecemos que Jesus já fez isso por nós, né? Ou há liberdade em nosso meio, ou há brecha para nós, para a liderança, a brecha entre os membros da célula, né? Entre todos, porque nós somos um. Né? A gente sabe bem o que significa a liderança na comunidade da graça. É servir, é amar, é facilitar, né? Não é estar acima. Então há liberdade em nosso meio para que todos nós possamos apresentar sem medo ali as nossas debilidades. É isso mesmo. Eu acho que é algo importante para a gente pensar hoje, né? Como a gente tem reagido frente à dificuldade dos outros. Porque a essência do amor, né, é a segurança e a conexão. Né? Se as pessoas não se sentem seguras para ser elas mesmas e não têm a sensação de que a conexão com outras pessoas que as cercam, então é difícil convencê-las que elas estão num lugar amoroso. Ou seja, se as pessoas não se sentem seguras e se elas não têm a sensação de conexão umas com as outras, a gente não vai conseguir convencer essas pessoas que elas estão num lugar amoroso. Então a gente precisa avaliar isso. A gente precisa entender. As pessoas têm se sentido seguras e elas têm que se conectar umas às outras, porque é nesse ambiente que há a liberdade do amor. É nesse ambiente que há essa liberdade em amor. Então a gente precisa ter claro isso, conexão e segurança. As pessoas precisam andar, a gente precisa andar no ministério dessa forma. Eu preciso ser exatamente quem eu sou. Exatamente. Né? E uma coisa que eu pude observar, nós, né, observamos durante a caminhada aí, é que normalmente as pessoas que não dão brechas para que as outras errem, elas acabam sozinhas. Elas acabam se isolando. Se você caminha com pessoas, com seres humanos normais, eles vão errar. Né? E todas as vezes que a gente caminhou com pessoas que colocam expectativas demais no outro, elas acabam
se isolando Né, depois só- de um tempo, né? Porque nenhum ser humano é capaz de suprir a expectativa do outro, né? Todas as nossas satisfações, e só há um perfeito, que é Deus, que é Jesus, né? Então é impossível, né, a gente Né, só- suprir as expectativas uns dos outros. Então, por isso que é importante nós entendermos, né, esse espaço que todos nós temos para o erro, porque Mas vamos isso mesmo, errar. porque o Senhor sempre foi assim, né? Ó, o texto de Isaías, quero ler para vocês o texto de Isaías, diz assim, ó: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ou seja, Deus, ele é sempre compassivo conosco, perdoador. Ele diz que a paz dele não se apartará de nós. Ou seja, a gente não pode achar que a nossa paz deve se apartar das pessoas por qualquer outro motivo. Então ele está dizendo, ó: os outeiros se retirarão, os montes serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Ou seja, a gente não pode demonstrar Deus para as pessoas como um personagem assustador, imprevisível, que está a um ponto de se irar conosco. É esse ambiente que muitas vezes temos gerado nas pessoas. É esse ambiente que temos gerado dentro da igreja. Isso assusta as pessoas. Ah, você pecou, então você é passível disso, daquilo e aquilo outro. Não, não é esse o caminho. Continue dando liberdade às pessoas. Em amor, mostre outros pontos de vista, mostre os prós e os contras daquilo que ela está fazendo, né? Mas não tire a liberdade das pessoas. Não vá por esse caminho, porque esse é um espírito do medo que atua em nós, não na pessoa, vai atuar em nós. Toda vez que o espírito do medo, a gente tem certeza que o espírito do medo está agindo em nós, sabe o que é? A gente quer tirar a liberdade das pessoas. Ó, você aconselhou aquele irmão de forma errada. Então, para de aconselhar. Não é você não vai mais aconselhar. Não, não é assim que funciona. Ajude ele, mostre um outro caminho, mostre a forma correta de fazer. É isso é tremendo, esse é o caminho, porque Deus nos trata assim, irmão. A gente não está dizendo aqui nada que Deus não faça com você. Eu tenho certeza que Deus não trata você segundo os seus erros ou pecados. É verdade. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo por isso, né? Então a gente quer dizer que essa paz que a gente citou aqui em Isaías, é uma paz que a Bíblia traduz como shalom, que é uma paz que tem a ver com segurança, né? Essa paz tem a ver com felicidade, tem a ver com prosperidade. Então é dessa paz que o Senhor quer nos dar. É esse ambiente que Deus quer nos dar. Então a misericórdia dele não vai se apartar de nós, nem a aliança da paz dele não será removida de nós, independente de qualquer coisa. Ou seja, seguros, estaremos seguros, felizes. A paz dele sempre estará conosco, mesmo quando errarmos. Estamos passíveis de erro. A gente tem que criar um ambiente onde as pessoas vejam realmente quem elas são. Uns aos outros vejam quem elas são. A gente não pode, né, brigando dentro do carro, chega na porta da igreja, oh, glória a Deus, tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Quem já passou por isso? Então, não é esse o caminho. Não é. As pessoas precisam sentir, elas precisam ver quem você realmente é. Que somos de verdade, Que somos, né? Que somos de verdade. E nós temos problemas, dificuldades, e nem todos os dias acertamos. Faz parte da vida isso, né? É verdade. Assim também eu penso que as pessoas que vêm de fora precisam nos ver assim, né? É o que eu comentei, nós comentamos com algumas pessoas há umas semanas atrás. As nossas células, elas precisam estar prontas para receber pessoas cheias de defeitos, porque é assim que somos, né? Pessoas cheias de feridas, porque nós que estamos já no reino da luz, que fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, ainda erramos, quanto mais aqueles que vêm cheios de marcas, cheios de feridas, né? Então nós precisamos entender a dificuldade das pessoas e não ser impositivo. As pessoas, elas não mudam por imposição. Medo, né? Elas vestem, né? Eu e o Neném conversava. Tudo que é impositivo ajuda as pessoas a colocarem uma máscara por um tempo, porque ninguém sustenta uma máscara uma vida inteira. Então, quando nós somos impositivos com regras e com
com o modo com que as pessoas devem viver, isso ajuda elas a colocarem uma casca, uma máscara, e torna muito mais difícil o nosso trabalho. Né? E gera esse espírito de medo que a gente não quer. A gente comentava, a gente estava conversando, eu e a Beth, e é interessante, né, que ela falou, uma pessoa comentava do trabalho dela quando era bem nova ainda criança, e falava, meu patrão é isso. Então ela cresceu com isso na cabeça, que patrão é uma coisa ruim, uma coisa má, que é uma coisa impositiva, que vai, né, que vai te castigar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Então a gente culturalmente é assim. A gente tem essa dificuldade com a autoridade. A gente sempre acha que a autoridade ela vai impor medo. E quando a autoridade, nós líderes, e vocês que creio que são líderes também, dão essa liberdade às pessoas, a coisa muda. Você começa a quebrar um paradigma naquela pessoa. Olha, a pessoa é líder. Eu vejo isso, né? O pastor Valmir está aqui. E é isso mesmo, pastorzão. O pastor, ele é assim. Ele erra, ele confessa, já confessou no púlpito situações da vida dele que ele errou, mostra quem ele é. Ou seja, não permite que esse espírito de medo atue entre nós. Por quê? Porque o medo é um elemento perigoso para os seres humanos. A maioria de nós não administra bem o medo. Como você pode perceber, quando não nos sentimos seguros, quer dizer, quando estamos com medo, é provável que nos tornemos perigosos, permitindo que o medo comece a dirigir nosso comportamento. Isso é uma tragédia dentro da igreja. Pessoas que têm medo, ou seja, se eu contar, se eu mostrar quem realmente eu sou, eu vou ser rejeitado. Vão me tratar com indiferença. Vão me tirar do ministério, vão me tirar da liderança. Olha o ninho que a gente abre para que o diabo pouse na nossa cabeça. Eu vou pedir só licença um pouco. Eu não sei como é que vocês estão ouvindo o barulho aí. Eu vou só pedir licença para fechar nossas janelas, porque a vizinhança tá tá movimentada hoje, né? Só um minutinho. E comentem aí se tem atrapalhado o barulho aqui que eu vou fechar. Vamos continuar junto aqui, ó. Então, isso é muito importante. Nós não criarmos esse ambiente, como o pastor Valmir está falando. É autoridade, não é autoritarismo, não é impositivo. É algo que é uma influência pelo exemplo, por aquilo que a gente pratica com as pessoas, né? Então, olha que coisa interessante. Se os nossos pensamentos e sentimentos estiverem cercados pelo espírito de medo, e embora estejamos pensando que estamos escondendo facilmente, não conseguiremos mascarar a ansiedade que permitimos viver dentro de nossas vidas. Então não há como. Se esse espírito de medo estiver atuando nas nossas vidas, fatalmente nós vamos demonstrar isso. Seja com as nossas ações ou com as nossas atitudes ou com as nossas palavras. Então isso acontece muito, né? A maioria de nós é treinada bem cedo na vida a pensar que as pessoas que estão no comando não são seguras e podem nos ferir. Olha que coisa tremenda. Então quando a gente cresce, a gente já acha, ó, essa aí, então a gente já fica reticente, já fica com o pé atrás. Ah, se eu me abrir, se eu falar, se eles souberem quem eu sou. Então, isso dentro da igreja é trágico, porque a gente não deve temer a isso. A gente deve dar a esse espírito de liberdade em amor que atue em nós, que as pessoas nos conheçam, nos vejam intimamente, né? Sem máscara, sem cera. É assim que devemos andar, é assim que devemos viver. Então, não cresça com esse espírito. Porque é uma autoridade, né? Então, ela pode me ferir, ela não é segura. Deus, não, líder, não, o pastor, não, que isso? Então, olha como a gente cresceu com essa cultura errônea, né? Então, de pensar que a autoridade é para trazer medo. Não. Deus está sempre de bom humor. O Bill Johnson, né, que é um dos líderes da igreja Bethel Church, ele diz, Deus está sempre de bom humor. E eu creio nisso, né? Deus parece uma frase meio inocente e boba, mas é verdade. Deus está sempre de bom humor, irmão. Deus está sempre dando liberdade aos seus filhos, tratando os seus filhos da melhor maneira possível. Mas nós que nos colocamos às vezes numa posição de nos aprisionarmos, de deixar esse espírito de medo atuar em nós. Então, olha que interessante. Eu quero falar de algumas coisas aqui, porque a gente não quer que esse espírito de medo atue paralelamente dentro da igreja.
com o espírito de amor, que é o espírito da liberdade. Então não dá para ter os dois. Uma casa dividida, ela não subsiste. Então não dá para a gente deixar que num grupo de pessoas o espírito de medo atue e no grupo de pessoas o espírito de liberdade e de amor. A gente precisa tentar isso ser homogêneo dentro da igreja. De que forma? Começando nas nossas células, nos pequenos grupos. As pessoas começam a ter liberdade entre nós. As pessoas começam a ter liberdade para falar, para ser que elas realmente são. Se elas não estão bem, elas mostram que não estão bem. Se elas estão brigadas um com o outro, elas demonstram que estão brigadas. Não tem problema nenhum isso, não tem problema nenhum isso. Traz à luz, são tratadas, são cuidadas. Né? É isso que a gente quer gerar. É isso que a cultura da honra nos mostra. Né? Da gente levantar as pessoas, da gente exaltar, né? Da gente tratar o outro melhor do que nós mesmos. É isso, dar suporte uns aos outros. Olha como essas práticas vão tirando o espírito de medo do nosso meio, né, velho? Sem dúvida. É essencial isso, né? Para que o corpo cresça, para que as coisas aconteçam. Porque ninguém consegue viver aprisionado, né? Essa que é a verdade. Ou dentro de uma caixa. Então nós precisamos mesmo dessa liberdade. Então esse é o caminho. Se a gente acredita que Deus é bom, né? Se a gente acredita que Deus está sempre de bom humor, como eu disse aqui, então o povo seguirá e aprenderá que isso é verdade para eles. Então é isso que a gente precisa demonstrar. A gente não pode ficar trazendo, sendo esses profetas do caos que vem a ira de Deus virá sobre você. Mas é a palavra de juízo. Então, irmãos, isso vai ficar para uma outra live. O que a gente quer demonstrar aqui é que Deus, irmãos, nos trata como a gente disse aqui, o profeta Isaías profetizou. A ira de Deus, ele quer sempre se apartar de nós. Não é da vontade de Deus irar-se conosco. A vontade de Deus é nos amar, é nos cuidar, é dar cada vez mais liberdade para nós. À medida que você tem liberdade, você tem confiança. À medida que você tem confiança, Deus começa a te dar ainda mais liberdade. E vira um processo contínuo isso. Confiança, liberdade, Deus vai atribuindo cada vez mais responsabilidades a você. E o processo vai aumentando. Aí vai responsabilidade, confiança e liberdade. É assim que Deus me trata. Não sei se é assim com você. Mas eu creio que todos nós que vivemos a vida cristã, né, de forma integral, né, genuína, tem vivido isso. O curioso é que nós já falamos isso anteriormente, mas tudo volta pro amor, né? Porque à medida que eu amo, e como é que eu passo a amar uma pessoa? Ora, me aproximando dela, convivendo com ela, conhecendo, né? Porque quando eu amo, acima de tudo, ao Senhor, é como nós estamos dizendo, nós temos prazer em agradá-lo, né? Então nós procuramos fazer tudo da forma correta para quê? Para agradar o coração do Senhor, para que Ele fique feliz. Da mesma forma, eu quero trazer isso para a nossa vida cotidiana. Porque eu e o Neném procuramos fazer tudo com zelo e da forma que o pastor Valmir nos orienta, nos ensina, né? Que essa é a palavra correta, né? Nos ensina, a pastora Nádia me ensina. Porque nós os amamos. Amamos eles, né? Amamos eles e queremos deixar o coração deles alegre com a nossa vida. Assim também deve ser você com a pessoa que cuida de você na célula, assim deve ser você com um membro da sua célula. Ora, por que eu quero que esse ambiente de liberdade chegue à minha célula? Porque eu amo as pessoas da célula e quero ter proximidade com elas, né? Eu quero ver o coração delas alegre. Então é assim, né, que a gente quer profetizar hoje, né, em nome de Jesus, que o céu e o reino de amor e liberdade está invadindo, né, a comunidade da graça da Zona Norte, está invadindo a terra. Isso é um espírito, irmãos, que é a vontade do Senhor, não é nada menos do que isso. É nisso que nós precisamos, esse espírito já invadiu a terra, já foi derramado sobre a terra. Esse espírito de amor e liberdade é algo extremamente acessível. Nós podemos viver desta forma, né, desde que nós possamos dar margem para isso. Possamos estar sujeitos aos erros, às falhas das pessoas. Né? Veja, quando Jesus chamou aqueles 12 homens, né? Eu falava com a Beth, quando eu estudava todo esse capítulo, eu entendia bem que Jesus deu liberdade àqueles homens. E eles iam, curavam, profetizavam, batiam a cara. Veja Pedro. Quantas vezes? Quantos Pedros tem aí? Quantos Pedros tem aqui entre nós?
Então Pedro errou, falhou e o Senhor, ó, Pedro, vai lá, deu liberdade. Pedro, vai, Pedro, faça. Tinha confiança, Pedro tinha confiança do Senhor. Pedro tinha a liberdade em amor. E lembra que quando Jesus foi à cruz, todos fugiram. Pedro negou, mas quando a expressão de amor, através da ressurreição, se mostrou na vida daqueles homens, quando a expressão de amor se foi revelada àqueles homens, que Jesus tinha dado a vida por cada um deles, aquele amor, aquela expressão de amor gerou uma liberdade absurda naqueles homens. Uma confiança absurda, né? O espírito de medo foi embora. E o amor, né? O espírito de amor através da liberdade começou a transformar aqueles homens. Agora eles eram imparáveis. Agora eles continuamente estavam pregando a palavra sem medo. Tanto que, né, a gente já ouviu a história de muitos deles, já lemos sobre... Todos foram martirizados, todos foram mortos por amor ao Senhor. Então veja isso tudo, veja tudo, a expressão de amor que se manifesta através da liberdade, o que pode gerar em nós, o que pode te impactar, o que pode fazer você. Então, manifeste o amor às pessoas. Amém. Manifeste a liberdade através do amor. Né? Só uma coisa que eu acho importante a gente focar aqui também, que o pastor Valmir comentou também, né? Só consegue amar quem provou do amor. Né? Do amor do Senhor, quem provou do amor de Jesus. Então também é um ponto de reflexão para a nossa vida hoje, né? Nós recebemos de fato esse amor, entendemos de fato esse perdão, entendemos o tamanho, né, da obra da cruz, daquilo que o Senhor fez por nós. É um ponto importante também de observarmos, porque talvez se você tenha dificuldade em amar pessoas, você ainda não tenha provado desse amor verdadeiramente na sua vida. É isso mesmo. Porque quem provou do amor de Jesus ama pessoas. É isso aí. É inevitável, nós não conseguimos controlar, essa que é a verdade. Nós amamos porque nós sabemos que Ele nos amou. E é né? claro, né, que esse espírito de liberdade, quando a gente fala em liberdade, a gente também deve falar que a liberdade ela gera conflitos. É natural isso. Onde há liberdade, há conflitos. Conflitos que são saudáveis. Saudáveis para o crescimento da igreja. Eu em dias de inconformismo meu, eu falava, né, com alguns irmãos, eu falei, no mundo, a gente discute, fala com, né, discussões, quando eu digo isso, não estou falando de brigas, entendam bem. Falando de discussões sadias com as pessoas. E um se reporta ao outro, um fala um pouquinho mais alto, o outro fala mais de forma mais ríspida. E a gente se resolve e está tudo bem. Na igreja, muitas vezes, já perceberam que a gente tem dificuldade com isso? Se o irmão vem, se ele não é, né, na hierarquia da igreja, um líder, ele não pode falar com você, não pode te repreender, ele não pode mostrar um ponto de vista diferente do teu, porque a gente já fica de bico. Mas quem é ele para me ensinar? Não, quem é ele não. É o espírito da liberdade, em amor, é assim que ele age. É o irmão, vem lá e quer tratar uma situação com você. O irmão vai lá e te mostra um outro ponto de vista e não tem problema nenhum. Você não fica de bico, não fica nada. Você aceita, recebe, irmão, obrigado. Porque o amor, através da liberdade, fez você me abrir meus olhos em relação a isso. Né? 2 dias atrás eu tratava com alguns irmãos situações delicadas e eles depois me agradeciam, né, publicamente por essa situação, por eu ter aberto os olhos deles em relação a algumas situações, porque de maneira alguma eu quis expor, eu quis mostrar uma outra janela, um outro ponto de vista. Isso é liberdade em amor, irmão. Não repreendindo isso, não, agora você não vai mais fazer isso porque você tem errado nisso, não. Continue fazendo isso. Continue, mas ajuste aquilo. Faça aí dessa forma, busque esse caminho. E a gente orou junto, buscou, e ele entendeu, o Espírito é o mesmo, revelou. Olha como é o Espírito da liberdade. Então, vamos dar margem também para os conflitos. Quando há liberdade dentro da igreja, fatalmente teremos conflitos. Né? Os discípulos tinham entre eles, né? Paulo teve conflitos com Pedro, quando Pedro achou que a religiosidade era mais importante que a liberdade, ou seja, achou que os judeus, os circuncisos eram mais importantes os circuncisos eram mais importantes dos incircuncisos. Então há um conflito, e nem por isso eles não eram homens de Deus, não eram homens cheios do Espírito Santo, eram, mas fatalmente a gente vai
cair nesse erro. Então, o que a gente quer deixar claro, né, é que essa cultura da honra, essa cultura de liberdade, de espírito de liberdade, de amor, ela, apesar de ser um lugar seguro, ela também é um lugar ao mesmo tempo que haverá conflitos. E por isso é importante entender que o espírito da liberdade, ele é o espírito de amor. Porque eu falava para Beth, Beth, mas falar sobre isso, tudo bem, mas tem gente que não vive isso. Tem igrejas que não vivem, estão crescendo, estão aí em todos os lugares. Amém. Não tem problema nenhum isso. Sabe o que é o problema? É quando Paulo fala do amor, ele diz, se eu fizer todas estas coisas, né, ainda que eu dê meu corpo a ser queimado por amor ao Senhor, né, se eu fizer tantas coisas em relação ao Senhor, mas se eu não tiver amor, não serve de nada. Ou seja, se você tem amor, você tem liberdade para dar às pessoas. Você provoca a liberdade dentro da igreja através do amor. Ou seja, você gera confiança nas pessoas. Você gera as pessoas, elas crescem quando a gente gera esse ambiente, né, velho? O espírito de medo, você pode ver, quando há um espírito de medo, a característica natural dentro da igreja, acontece muito isso, a gente se avaliava, porque o primeiro que é ministrado somos nós. Então a gente se avaliava, as pessoas saem sem falar nada, de repente abandonam o ministério sem falar nada conosco, ou seja, talvez havia um espírito de medo que nós deixávamos atuar dentro de nós, e não um espírito de liberdade, onde as pessoas chegavam e poderiam falar, poderiam se expressar, você poderia mostrar àquela pessoa, mas porque a gente deixou o espírito de medo atuar, o espírito de medo, do contrário, né? O perfeito amor lança fora o medo, o espírito de medo lança fora o amor. É isso mesmo. Então quando dá medo, nosso, como é que eu vou tratar essa pessoa? Se eu der liberdade a ela, ela é nova na fé, não posso deixar, não. Quem diz? Se é o Espírito Santo agora? Então a gente que tem que se avaliar, se esse espírito de medo tem agido nas nossas decisões, né, amor, em relação às pessoas. Então eu quero que a gente se avalie esta noite. Esse livro é um grande desafio para nós, né? Viver isso não é através de uma live que a gente vai viver isso, muito pelo contrário, isso são coisas práticas que a gente está falando aqui. Só uma coisa que eu Pode gostaria de reforçar o que me marcou muito assim é que os lugares onde há liberdade, essa liberdade verdadeira, né, essa liberdade que é saudável, vinda da cultura do céu mesmo sobre a terra, sempre vai haver o conflito, né? Porque onde não há liberdade, é isso que eu vejo, onde não há uma sensação falsa dessa liberdade e não traz o conflito, não há crescimento saudável, eu digo, né? Pode haver crescimento numérico, mas não há edificação do corpo, né? Porque sem o conflito nós não somos aperfeiçoados, nós não crescemos. E a gente não veio de uma cultura assim, o que a gente precisa entender é que a gente vem da cultura do medo. Sim. O mundo que diz que há liberdade, pelo contrário, o espírito de medo está atuando. Predomina. Veja aí o quanto as pessoas com depressão, com síndrome do pânico e tudo isso, quer dizer, um espírito do medo que tem afetado as pessoas. E por que a liberdade do céu, essa liberdade da cultura do reino, traz o conflito? Porque só num ambiente que é a liberdade total, nós conseguimos expor quem realmente nós somos e todas as nossas dúvidas, todos os nossos pensamentos mais absurdos. É só num ambiente de liberdade verdadeiro, né? Senão a gente finge que tem liberdade e a pessoa que está nos ouvindo também finge que essa liberdade é real, quando ela não existe, na verdade, né? Então, começa em nós, né? Então tudo que a gente tem aprendido sobre cultura da honra, né, tem que começar primeiro em nós, né? Eu e a Beth nessa quarentena nós decidimos que o caminho mais rápido de chegar ao Senhor é olhar para as nossas mazelas, é olhar para os nossos pecados, para as nossas dificuldades. Então isso é o caminho mais seguro. Agora se a gente começa olhando para o outro, aí está errado. Então vamos começar em nós, dentro de cada um de nós, né, a sua experiência, como você tem vivido, como você trata. Em seguida, isso vai impactar as células, isso vai impactar a igreja, daqui a pouco está impactando a região. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não comece isso aqui que a gente está, agora eu vou lá. Não vai não, começa aqui. Se avalia, a gente quer começar orando por cada um de nós, né? Isso. A gente quer começar declarando,
Que o pastor Valmir tá dando uma... pra gente, mas se você tiver oportunidade nesse tempo, né, que você estiver em casa de adquirir esse livro e Aproveita, Cultura estudar, da Honra. né, aqui tá a capa dele, porque realmente tem feito muita diferença na nossa vida, né? O pastor Valmir e a pastora Nádia já compartilharam conosco que já leram, e não foi só uma vez, né? Pelo que a Nádia falou, mais de uma vez, e tem muito ouro nesse livro. Seria importante mesmo se todos vocês que puderem, né? Jovens, um desafio para nós adquirirem esse livro, tá? Opa. Já vou até falar o preço dele, que deve estar custando R$19,90 agora. Então ele não é um preço caro, é algo acessível, creio. Então é algo que a gente pode adquirir, pode estudar junto. É um livro que a gente pode fazer fóruns de debate sobre ele, conversar e crescer juntos. A gente quer implantar essa nova cultura para que vivamos um novo tempo. Eu creio que é possível isso. Senão eu não estava aqui gastando tempo com isso. Eu creio que é possível. Então a gente quer orar. O pastor Valmir tem que estar falando que tem na Amazon, aí no aplicativo Amazon. Então, super acessível. Cultura da honra, tá? A Edna tá perguntando. É Cultura da Honra. Tá? Então a gente... É um ministério que está crescendo muito, irmãos. Um ministério inspirador da Bethel Church. Então nós cremos que o mesmo Espírito que está atuando lá é o Espírito que vai atuar entre nós. Lá começou com um grupo pequeno de pessoas, nós somos um grupo pequeno, não despreze os pequenos começos. Então a gente quer orar, a gente tem pouco tempo, a gente quer orar por cada um de nós, orar para que essa liberdade seja algo real nas nossas vidas, algo impactante entre as pessoas, onde as pessoas quando entrem lá falam, nossa, estou no lugar certo. Eu achei que a igreja era de um jeito e eu estou vendo que não é. As pessoas precisam vir do mundo, irmãos, e encontrar lá o refúgio, a liberdade que elas não têm no mundo. A liberdade que elas acham que tinham no mundo, na igreja elas vão falar, nossa, isso aqui é muito melhor. Testemunhar, né, que eu tenho compartilhado com o neném aqui em casa desses estudos, não só desse livro, mas do tempo de qualidade que nós temos tido aqui em casa com o Senhor, que realmente, para mim, particularmente, tem sido outra vida. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, o tanto que Ele nos abre os olhos é algo extraordinário, né? Eu falava com o neném que eu tenho sentido nesses dias as coisas do mundo, tudo que há nele mesmo, como diz a palavra, tão pequeno, porque quando a gente começa a ter dimensão do que é essa cultura, do amor que há nela, da atmosfera que é nela, né? Eu falo pro neném, os sonhos que tem a ver aqui com esse plano que nós vivemos hoje, eles são tão pequenos e tão passageiros, e é algo que só o Espírito Santo pode fazer em nós, irmãos. É algo que só a presença do Senhor traz. É isso mesmo. Porque quando a gente prova um pouquinho, né, do céu dentro da nossa casa, do céu na nossa vida, não é nem só dentro do ambiente, porque talvez o ambiente que você viva hoje, seu pai, a sua mãe ainda não sejam convertidos, mas traga o céu para sua vida pessoal. E eu te garanto que você nunca mais vai querer sair dele, né? E nenhuma das coisas que esse mundo pode te oferecer não chegará nem perto de ser o suficiente daquilo que você vai desejar daqui para frente. É isso mesmo. Né? Nós queremos desafiar vocês a isso, a viver essa cultura de liberdade, de amor, mas acima de tudo, tenham um relacionamento com o Pai. Peçam para que o céu venha sobre a sua casa, mas especificamente sobre a sua vida, que você tenha revelação de um pouquinho que é o reino dos céus e essa cultura maravilhosa. É isso mesmo. Então, esse é o caminho. A gente crê, né, confia, oramos, buscamos ao Senhor. Essa é a direção que o Senhor nos deu, que a gente precisa implantar uma nova cultura. Uma cultura que é nova para nós, mas que quando os céus vêm sobre um ambiente é uma cultura natural. O natural que se transforma em sobrenatural ou vice-versa. Isso vai impactar todos nós. A gente quer orar para que essa liberdade seja real nas nossas vidas. Pai, nós te louvamos. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o espírito de medo não atua onde há o espírito do amor. Pelo contrário, o espírito de medo é lançado fora, Pai. Mas se ainda temos medo é porque ainda não somos aperfeiçoados no amor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que não sejamos uma igreja presa, uma igreja amedrontada, Senhor.
Uma igreja que possa quebrar paradigmas, Senhor. Levanta uma igreja que viva na liberdade do amor, Pai. Em nome de Jesus. Na liberdade, Pai, onde as pessoas vivam a integridade, Senhor, dos seus relacionamentos. Onde elas se abram, onde elas se sintam à vontade. Onde elas são elas mesmas, Pai. Como desde na criação o Senhor tinha projetado. Para aquele casal, Pai. Eles poderiam desfrutar de tudo. Eles eram, Pai, sinceros, íntegros, tinham liberdade para falar com o Senhor, para desfrutar de tudo aquilo. Mas caíram no erro, Senhor, de deixar o espírito do medo entrar, Pai, o espírito do engano. E em nome de Jesus, que não seja assim entre nós. Em nome de Jesus. Nós cremos que seremos aperfeiçoados neste amor, seremos aperfeiçoados na liberdade, Senhor. Nós daremos margem para as pessoas errar, nós estamos dispostos a pagar o preço do conflito, Senhor. Conflitos saudáveis que fazem as pessoas crescer. Nós daremos cada vez mais liberdade e confiança a elas, Pai. E cremos que o Espírito do amor vai constrangê-las à mudança. Em nome de Jesus. Não somos nós, não é por nós, nem por força, nem por violência. Mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Faz isso no MAG, faz isso na igreja. Faz isso entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos uns minutinhos aí. Temos uns minutinhos, quer dar um recadinho? Não, queria só orar especificamente, que eu senti, enquanto o Neném orava aqui no meu coração, muito forte de que, não sei se é uma pessoa ou algumas pessoas que estão nos assistindo hoje, têm pensado no seu coração ainda, mesmo depois dessa live, que, poxa, mas eu erro tanto. Inclusive errei ontem, foi isso que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Ontem tive uma atitude que devastou o meu coração. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, cura com relação a isso. O Senhor te perdoa de todos os seus pecados. Amém, Senhor. Toda vez que nós nos aproximamos dele, a palavra diz que nós temos um advogado fiel. E ele nos perdoa do nosso pecado. Eu creio, então Senhor. eu quero declarar sobre a sua vida paz que excede todo entendimento, a certeza embora, do Pai. perdão do Senhor na sua vida, De Jesus, e Pai. de que sim, você pode escrever uma nova Sim, história Jesus. a partir de hoje. Você pode ser transformado pelo poder do Senhor. assim, Senhor. Receba o amor do Senhor na sua vida Nome hoje, de em Jesus. nome de Jesus. Nome de Jesus. Nós declaramos que sobre a sua vida virá um tempo novo, Venha porque as mesmo. coisas velhas já se Refrigério, passaram. de paz. E o Senhor Shalom, fez Senhor, tudo sobre a novo vida na da minha sua irmã. vida a partir de hoje. Nome de Declare Jesus. isso, você que está sentindo Sim, Jesus. que é direcionado para você. Receba Faz o isso, perdão do Espírito Senhor. Santo. Declare em alta voz na Sim, sua Jesus. casa Viva que na o Senhor te liberdade redimiu que o Senhor de te todos chamou, os teus Senhor. pecados. Nome Você de tem Jesus. liberdade no reino de Deus. Seja assim, E nesse Senhor. lugar, nós declaramos cura sobre a sua vida. Nome de Em Jesus. nome de Jesus. É isso. Vamos viver na liberdade. Vamos tratar as pessoas com a liberdade. E em amor vamos constrangê-las. Em amor. Não pelo medo, não pela imposição. Não aprisionando. A igreja é um lugar onde a liberdade verdadeira. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. A igreja é esse ambiente onde somos livres. Amém? Amém. Um recadinho rápido. De 4 a 6 de dezembro, acampamento de jovens. Se você ainda não fez sua inscrição, faça, convide a galera, chame aqueles que estão presos aí no mundo, achando que estão na liberdade, tragam eles para esse ambiente de liberdade. Vai ser uma grande festa, um tempo rico, ainda podemos parcelar em 6 vezes de R$60, tá? Então faça a sua inscrição o quanto antes, as vagas são limitadas, de 4 a 6 de dezembro, Torre Forte e Biúna. Vamos estar junto lá. Eu sempre falo aqui Depois em de casa, fome. hein, irmão? Depois de 1 ano de quarentena, encerrar o ano nesse acamp vai ser acabar. demais. Galera, Não amanhã percam. culto às 18 horas. Isso aí. É amanhã, 18 horas. Tô perdido no tempo. Amanhã às 18 horas, culto Comunidade da Graça da Zona Norte, Pastor Valmir, Pastor Isso aí. Flávio. Vai ser uma grande bênção, temos sido muito edificados, mais uma palavra de fé, de esperança para o nosso coração. Tá bom, galera? Amamos Tamo vocês. junto, Deus abençoe. Senti falta de Muitas saudades. muitos de vocês. Compartilhem essa live aí com a galera, para que a gente possa ministrar, alcançar e viver essa cultura da honra. Em nome de Jesus. Isso aí. Semana que vem, mesmo horário, estaremos juntos, tá? Temos 29 segundos aqui. O Instagram já tá chamando aqui. 29 segundos.
Galera, convide a galera para estar conosco na semana que vem. Vamos continuar vivendo, tratando e buscando essa cultura da honra, que será uma realidade entre nós. Nós vamos viver isso, os céus na terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado a todos, viu? Deus abençoe. Tamo Amém. junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.